Amém? Nós vamos ler então o versículo 1 até o 3. Então eu vou ler com vocês. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-se, faça para nós deuses que vão diante de nós. Pois enquanto a este, Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e entreguem a mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. O versículo 4. Este, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Amém, irmãos? Podem se assentar. Aqui nós estamos falando, do povo hebreu, o mesmo povo que passou anos sendo escravizado pelos egípcios, o mesmo povo que presenciou as 10 pragas que Deus enviou ao Egito e não foram atingidos, o mesmo povo que quando conseguiu a libertação do Egito e estava lá diante do Mar Vermelho e diante dos guerreiros, Deus abriu o mar para eles passarem. O mesmo povo onde Deus mandou nuvem durante o dia para cobrir o sol e coluna de fogo durante a noite para esquentar eles no deserto. O mesmo povo que experimentou o maná de Deus no período do deserto é esse mesmo povo que passou por todas essas maravilhas, que presenciou todos esses sinais. Chegou em um determinado momento em que Moisés ele sobe ao monte para falar com o Senhor. E o povo, por impaciência, por falta de fé, por não saber nem quando Moisés ia descer e nem o que Moisés ia trazer da parte do Senhor, eles decidiram fazer um bezerro de ouro, um Deus próprio, para eles adorarem. Esse povo, muitas das vezes, são aqueles que nos rodeiam, os nossos familiares, os nossos amigos. No meio desse povo, tinha a família de Moisés também, seus irmãos, primos, tios, seus amigos, porque Moisés também fazia parte desse povo. E por falta de fé, e por falta de comunhão com Deus, esse povo, eles resolvem criar um Deus para que eles possam adorar. Um Deus para que vá adiante deles durante o período do Egito. E aí, nós vamos ler aqui no versículo 7, no mesmo capítulo, o momento em que Moisés ainda estava no monte, e o Senhor fala para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Aqui Deus fala para Moisés: aquele povo que você tirou do Egito, aquele povo que você pelejou para que ele fosse liberto, eles se corromperam. E aí ele continua dizendo: e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro de metal fundido e adorou-lhe, oferecendo sacrifício, dizendo: São estes, ó Israel, seus deuses, que tira você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto que este povo
Eis que o povo teimoso, agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de você farei uma grande nação. Aqui é causado uma ira dentro do Senhor, porque ele viu que o povo se corrompeu, que o povo já não adorava mais ele, que o povo já tinha os seus próprios deuses. E ele fala para Moisés: deixa que eu o consuma com a minha ira, e farei de você uma grande nação. E achei muito interessante, porque assim como Deus prometeu há muitos anos atrás a Abraão uma promessa de uma grande nação, Deus estava determinado a extinguir os hebreus e fazer dali de Moisés uma nova história, uma nova nação. E olha a atitude de Moisés perante isso. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acenda a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, eles o tirou de lá com mais intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e mude de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti jurastes, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como a estrela do céu, e toda a terra, tendo falado, eu o darei às suas descendências, para que possuam por herança eternamente. Eu quero ilustrar essa história e trazer hoje para o nosso contexto, porque assim como Moisés, ele presenciou, né, o povo hebreu, os seus amigos e os seus familiares, levantando para si um próprio Deus, assim também é no nosso contexto de hoje. Né? Hoje, nós temos o privilégio de falar face a face com o Senhor, assim como Moisés falava. Hoje nós temos o privilégio de ter comunhão com Deus e relacionamento com Deus. Mas muitos que estão ao nosso redor não têm esse acesso, não têm essa comunhão. E por ignorância, por falta de conhecimento, resolvem buscar outros caminhos para suas vidas. Quantos aqui têm amigos, irmãos, pai, mãe, que hoje não estão na presença do Senhor? Quantos aqui têm pessoas que, em vez de reconhecer Deus como seu Deus Altíssimo, têm o dinheiro como seu próprio Deus, têm um poder, tem até um familiar, né? Hoje em dia, quantas mães põem seus próprios filhos como seus deuses, vivem em função de filhos? Quantos filhos têm seus pais como um exemplo, né? Fissurado pelo pai e pela mãe? Quantas pessoas põem a prostituição, o vício, como seu próprio Deus? Mas que nós venhamos aprender a ser como Moisés, que na sua simplicidade, o que ele fez pelo povo, quando Deus se irou, ele intercedeu. Moisés foi o principal intercessor pelo povo durante os 40 anos do Egito. Toda vez que o povo murmurava, toda vez que o povo reclamava, toda vez que o povo falava que o Senhor tinha o abandonado, Moisés intercedia por eles. E que nós venhamos ser como Moisés, que nós venhamos ser intercessores, que nós venhamos orar, pedir Deus misericórdia, que Deus se afaste dessa ira contra o povo,
que o povo é digno de misericórdia, por falta de conhecimento, por ignorância à palavra de Deus. E eu achei muito interessante, porque naquele momento ali que, Deus se zangou, porque o povo tinha se perdido, ele falou assim: deixa que eu consuma esse povo e faça de você, a partir de você, uma nova geração. E quando Moisés foi interceder, Moisés lembrou o Senhor: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel. Que essa promessa não venha sobre mim, porque essa promessa já veio através de Abraão e de Moisés. Esse povo é semente dessa promessa. Não consuma esse povo, tenha misericórdia dele, Senhor. E aí, depois da súplica e da intercessão de Moisés, aqui no capítulo 14 a gente lê assim: então o Senhor mudou de ideia quanto o mal que ele tinha dito que teria sobre o povo. Um homem, uma oração, foi o suficiente para que Deus mudasse de ideia e para que Deus mudasse a história daquele povo. Muitas das vezes a gente acha que a nossa oração ela não tem efeito. Ah, mas essa pessoa já está perdida demais. Ah, essa pessoa já está condenada. Ah, meu tio já era, já está afundado no vício das drogas. Ah, minha amiga já escolheu o caminho dela. Não, meus queridos, nós, como cristãos, como pessoas que têm relacionamento com Deus, como pessoas que têm a clareza da palavra, nós temos essa missão. Nós somos os intercessores pelos que nós amamos. Nós somos os intercessores. E muitas das vezes, através de uma oração nossa, através de uma súplica nossa, Deus intervém na vida de alguém. Quantas vezes vocês já não ouviram história de pessoas que ia se suicidar ou ia cometer algum pecado, e aí aconteceu algo, e aí de repente ela entra na igreja, ela estava indo para algum lugar, ela entra na igreja, e aí ela escuta a palavra de Deus, e aí ela se converte. Quantas histórias eu já escuto, sobre isso? Mas não foi somente aquela palavra que ela ouviu ali na hora. Com certeza, tinha alguém, por dia, por anos, por meses, de joelho, orando por aquela pessoa. Quantas histórias nós já ouvimos de testemunhos, de filhos que vão para a prostituição, que vão para as drogas, e que a mãe intercede de dia e de noite, e que o pai ora dia e de noite, e um dia esse filho se converte, vai para o caminho do Senhor, porque houve ali alguém que intercedeu pela vida deles. E que nós venhamos entender que nós temos esse papel de intercessores, de orar, de clamar, de pedir a Deus misericórdia, de pedir a Deus que cuide aonde eles estiverem, de falar: Senhor, alcance essa pessoa, salva essa pessoa. Aqui nesse texto aqui, nós vimos a grandeza de uma intercessão, a ponto de Deus mudar de ideia e mudar os seus planos, por causa de um homem justo, que orou e que pediu a Deus misericórdia por alguém, por um povo. Eu queria que os irmãos abrissem em 1 Timóteo 2. Deixa eu abrir aqui, acho que eu já marquei, é mais fácil. 1 Timóteo 2, 1, 4. Vou ler aqui. Essa epístola de Timóteo é uma carta, que Paulo escreve a Timóteo, que ele estava em uma cidade exercendo o seu ministério, pregando o evangelho, e aí Paulo escreve a ele, e aí ele fala assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça
em favor de todas as pessoas. Ali no contexto de Moisés, nós vimos que ele intercedeu por um povo específico. Mas aqui Paulo fala que nós, como igreja, nós temos o papel de interceder por todas as pessoas. Muitas das vezes a gente fica preso, né, a orar, a pedir somente para aqueles que nós amamos, somente para os próximos. Mas também até aquele que muitas das vezes nós, né, ou não gostamos por algum motivo, porque é chato, ou porque implica, porque somos cristãos, ou porque não é próximo da gente, a eles nós também devemos interceder e fazer orações de súplicas. E aí ele continua: ora em favor dos reis e de todos que exerçam autoridade, para que vivamos vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. Nós também temos essa missão de orar pelas nossas autoridades. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e se encha do pleno conhecimento da verdade. A salvação é para todos. E não somos nós que vamos dizer quem será salvo e quem não será salvo. Não cabe a nós o julgamento. A salvação é para todos. Mas cabe a nós orarmos para que eles sejam salvos, para que Deus alcance eles, para que nós venhamos ser ferramentas de bênção na vida das pessoas, seja ela nossos familiares, amigos, sejam pessoas desconhecidas, seja autoridades, que seja quem for, mas que nós venhamos usar essa ferramenta que Deus nos deu, que é a intercessão, para que nós venhamos ser canal de bênção na vida das pessoas. E a intercessão é algo particular, que acontece no seu particular. Muitas das vezes, Deus vai operar um milagre na vida de alguém, porque você orou e essa pessoa nunca vai ficar sabendo. Nunca vai ficar sabendo que foi a sua oração que proporcionou aquela bênção na vida daquela pessoa. Mas eu li uma frase do Billy Graham essa semana que me chamou muita atenção, que fala assim, eu não sei se é exatamente assim, mas é mais ou menos assim: aquilo que é orado na particularidade, Deus abençoa na particularidade também. É mais ou menos assim, não é essas palavras, mas é como se aquilo que você faz na sua intimidade com Deus, Deus também vai te proporcionar bênçãos que muitas das vezes as pessoas não vão ver, mas você vai ver, você vai presenciar e você vai viver. E você vai saber que essas bênçãos, ela vem daquele momento em que só você e Deus sabe. Em Tessalonicenses 2, Tessalonicenses 3:1, fala assim, ó. Essa é uma epístola de Paulo, né, à igreja de Tessalonicenses, e fala assim: finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Paulo pede para que os irmãos da igreja orem por ele, para que a palavra seja alcançada, aqueles que ainda não se alcançaram. E isso é o nosso papel também. Não somente orar pelos amigos, pelo familiar, pelas autoridades, pelos desconhecidos, mas orar e interceder pelo nosso irmão. Antes de você querer julgar o seu irmão, né, pelo que ele fez ou o que ele deixou de fazer, interceda por ele. Peça a Deus para que Deus abençoe ele, para que Deus abençoe a caminhada dele. Nós temos a célula, né,
que vocês frequentam, nós temos o Ponte Jovem. Escreve o nome de todo mundo que vai na célula. Ore por cada um, interceda por cada um. Peça a Deus que abençoe, que firme o pés do seu irmão, para que ele não se desvie. Peça a Deus para que ele continue a caminhada dele de fé, firme, forte. É nosso papel também como igreja cobrir os nossos irmãos espiritual, cobrir eles com oração, com intercessão, com clamor, com súplica. Assim como Paulo pediu para que a igreja orasse por ele, nós temos esse papel de orar um pelos outros. Ore pela família do pastor, ore pela liderança, porque quando o diabo ele quer investir na igreja, ele não começa de baixo para cima, ele começa de cima para baixo. Os primeiros que ele vai investir é no pastor, é na liderança, são nas autoridades espirituais. Cubra a liderança de vocês com oração. Cubra a liderança de vocês com intercessão. Essa palavra intercessão é você interceder por algo, interceder por alguém. É você ir ao Pai e interceder por uma situação. Nós somos intercessores de Cristo. O diabo tem seus intercessores também. Mas nós, igreja, nós somos intercessores de Cristo. Nós somos canal de bênção na vida das pessoas. E que a intercessão ela é uma ferramenta que Deus nos deu para que nós sejamos usados. Olha que bênção, olha que privilégio nós sermos usados por Deus para abençoar a vida de alguém. Assim como Moisés foi, isso é um privilégio enorme, gente, enorme. Para a gente finalizar, eu queria que... Não precisa abrir não, deixa que eu abra aqui, ó, rapidinho. 1 João 5. 1 João, Epístola de João 5, do 14 ao 16. Quando nós falamos de intercessão, nós precisamos entender pelo que nós podemos interceder e pelo que não cabe a nós interceder. E aqui na Epístola de João ele fala sobre isso. E ele fala: a este é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, ele nos ouve. Então, quando nós devemos interceder por alguém, nós não temos que interceder por aquilo que a gente quer que Deus faça na vida de alguém. Mas nós temos que interceder para que Deus cumpra a vontade dele na vida daquela pessoa. E aí ele continua e fala: e sabemos que ele nos ouve quando, ao lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que ele nos tem feito. Ou seja, nós sabemos que Deus ouve seus filhos. Se nós sabemos que Deus ouve seus filhos, nós sabemos que quando nós oramos, nós intercedemos, Deus ouve a nossa intercessão. E que nós venhamos entender que a intercessão não é para cumprir um desejo do nosso coração, não é para cumprir uma vontade que nós temos sobre algo ou sobre alguém, mas que a intercessão é nós suplicarmos a Deus, é nós pedirmos a Deus para que Deus faça e para que Deus cumpra a vontade dele naquela situação ou sobre aquela pessoa. Se alguém vê seu irmão... Não, peraí, é isso. E se alguém... No 16. E se alguém ver seu irmão cometer pecado que não leve à morte, pedirá e Deus dará a vida a esse irmão. Se nós estamos vendo que o nosso irmão está em pecado, não julgue o seu irmão. Nós não temos essa autoridade, nós não temos esse poder.
mas interceda pelo seu irmão, para que Deus gere vida sobre aquele pecado, para que Deus gere vida na vida do seu irmão, para que haja arrependimento e conserto com o Senhor. Mas aí ele nos fala, para criar isso aos que cometem pecado que não levem à morte. A pecado que leva à morte, por este não diga que se deve pedir, não digo que se deve pedir. Então, existem situações que nós precisamos interceder pelo nosso irmão, mas haverá situações em que aqui João nos orienta que não somos nós que iremos fazer esse papel de intercessão. Há pecados que não levem à morte, são, como uma vez o Henrique, pregou sobre pecado, que muitas pessoas falam assim, que não existe pecadinho, pecadão, e a própria Bíblia, em determinados momentos, ela dá o peso sobre o pecado, de acordo com a consequência, que há pecados que há uma consequência e há pecados que há outra consequência. Então, se existe diferença de consequência, existe diferença de pecado. E tem pecados, como a blasfêmia contra Deus, que é um pecado sem perdão. Então, ali não cabe intercessão. Mas quando o seu irmão estiver em momento de fragilidade, estiver em momento de necessidade, quando o seu irmão precisar de ajuda, interceda por ele. Esse também é o nosso papel como igreja. E a intercessão, ela pode gerar vida, ela pode gerar frutos, mas se você ser deixado pelo diabo, e se você interceder amaldiçoando, ela também pode gerar morte. Nós vimos muitos casos que isso acontece muito dentro da família, quando a mãe, ela começa a lançar palavras de maldição sobre o seu filho. Você não presta, você é isso, você é aquilo. Meus irmãos, a palavra ela tem poder. Ela tem poder aqui na terra, porque a palavra ela recebida, ela pode gerar mágoa, ela pode gerar depressão, ela pode gerar rancor, e ela tem poder no mundo espiritual. Porque você dá legalidade para que o diabo age através da vida da pessoa. Mas da mesma forma que a palavra tem poder para o mal, ela tem poder para a vida também. Quando você chega perto de uma pessoa e você começa a falar, nossa, como você está bonita, nossa, como seu sorriso está brilhando hoje, a pessoa ela pode estar mal, mas aquilo dali vai gerar um fruto no coração dela, e aquilo dali pode mudar a vida da pessoa, porque a nossa palavra tem poder, e no mundo espiritual também. E a intercessão, ela tem muito poder no mundo espiritual, porque são palavras que nós lançamos no mundo espiritual para que Deus possa agir através daquela pessoa. São bênçãos que nós lançamos na vida dos nossos irmãos, dos nossos parentes, da nossa liderança, e que nós venhamos exercer esse ministério de intercessão. Porque intercessão ele não é para um grupo de pessoas. Ele não é somente para as irmãzinhas do grupo de intercessão. A intercessão é para todos que são membros da igreja. A intercessão ela é para a noiva. Porque você pode interceder pelo seu pai, você pode interceder pela sua mãe, você pode interceder pelos seus irmãos. Você pode interceder pela sua liderança. Vocês têm esse poder também. E que nós venhamos a cultivar esse ministério em nossas vidas. Que nós venhamos ser instrumentos na vida das pessoas. Que nós venhamos ser um canal de Deus. Assim como Moisés, através da sua intercessão, fez com que Deus mudasse de ideia. Olha que naquela época,
Jesus ainda não tinha vindo na terra, o Espírito Santo ainda não habitava em nós. Moisés se relacionava com Deus, mas hoje nós temos Deus dentro de nós. Se naquela época que Moisés se relacionava com Deus, mas que não tinha Deus dentro dele, a sua intercessão fez tamanho efeito, imagina nós hoje, que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Qual será o efeito da nossa intercessão sobre as pessoas? Amém, meus queridos? Vamos levantar, vamos orar e vamos pedir a Deus para que, ora em seu coração, peça a Deus para que Deus gere em você essa vontade de interceder, essa vontade de orar, essa vontade de suplicar pelas almas perdidas, pelos seus familiares, pelos seus irmãos da igreja. Peça a Deus para que Deus gere em seu coração palavras de bênçãos para ser ditas sobre essas pessoas. Muitas das vezes nós não oramos porque nós não sabemos o que falar. Peça a Deus, Senhor, gere em mim palavras em meu coração, para que eu possa falar, para que eu possa proclamar, para que eu possa interceder. Me ajude. Eu não sei interceder, mas me ajude, Senhor. Que através das minhas orações o Senhor possa alcançar os meus familiares. Através das minhas orações o Senhor possa libertar aqueles que precisam ser libertos. Possa gerar arrependimentos àqueles que precisam se arrepender. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor. Senhor, como tua noiva, Senhor. Como a tua noiva, Senhor. Como parte do corpo de Cristo, Pai. Gera em nós, Senhor, a vontade, Senhor, de interceder, Senhor, por aqueles que precisam, Senhor. Gera em nós, Senhor, vontade, Senhor, de orar, Senhor, de lançar palavras de bênção, Senhor, sobre os nossos familiares, Senhor. Gera em nós, Senhor, sede, Senhor, sede de intercessão, Senhor, pelos nossos irmãos da igreja, os nossos irmãos da fé. Gera em nós, Senhor, sede, Senhor, de intercessão pelas nossas lideranças, Senhor, dessa terra, Pai. Para que eles venham cumprir um bom papel, Senhor. Para que eles venham ser bênçãos, Senhor, para o Estado, para o município, Senhor, para a nação, Senhor. Gera em nós, Senhor, sede, Senhor, de interceder pelas nossas lideranças espirituais, Senhor. Pessoas que nos cobrem, Senhor, com as suas vidas espirituais e que nós possamos, Senhor, cobrir as vidas deles também com intercessão, com oração, Senhor. Gera em nós, Senhor, sede, Senhor, e misericórdia, Senhor, pelas vidas, Senhor. Assim como Moisés teve misericórdia por aquele povo, Senhor, que te negou, Senhor, e que fez outros deuses, Pai, para adorar, Senhor. Assim como Moisés, Senhor, abriu mão, Senhor, de ser, Senhor, uma nova história através da vida dele, Senhor. Mas que teve misericórdia, Senhor, por aquele povo, Senhor, pedindo que Deus mudasse, Senhor, a sua ira, Senhor, para que não fosse consumido. Que também nós venhamos ter misericórdia, Senhor, das pessoas, Senhor. E que nós venhamos suplicar, Senhor, a tua graça e o teu amor, Senhor, para essas pessoas. Que nós venhamos ser canal de bênçãos, Senhor. Que nós venhamos ser, Senhor, canal, Senhor, de bênçãos para essas pessoas. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nossas orações. Usa-nos, Senhor, com as nossas palavras, Senhor. Que nossas palavras venham gerar vidas. Que nossas palavras, Senhor, venham gerar, Senhor, salvação, Senhor. Que nossas palavras venham gerar frutos, Senhor, saudáveis, Senhor, na vida das pessoas, Pai. Faça-nos, Senhor, intercessores, Senhor. Faça-nos, Senhor, intercessores pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, Senhor. Usa-nos, Senhor, como coluna de fogo, Senhor,
para que tua palavra chegue, Senhor, àqueles que ainda não te conhecem, Senhor, ou até mesmo aqueles que te conhecem, mas te negam, Senhor, porque preferem o pecado, Senhor, porque preferem o prazer desta terra, Senhor. Que nós venhamos ser uma geração, Senhor, uma geração de intercessores, uma geração que faça a diferença, Senhor. Que nós venhamos ser uma geração, Senhor, que marque, Senhor, essa cidade, Senhor. Que nós venhamos ser uma geração, Senhor, inconformada com as coisas dessa terra, Senhor. Que nós venhamos ser uma geração, Senhor, que tem sede por Ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor habita em nós, Senhor, que o Senhor gere em nossos corações palavras de ousadia, Senhor, no mundo espiritual, Senhor. Palavras, Senhor, que venha gerar vida, Senhor, no mundo espiritual, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém.